O poder das perguntas. Já alguma vez te fizeram alguma pergunta que te fez sentir-te pressionado e não sabias como responder? Isso acontece, às vezes, porque deixamos certas perguntas nos emocionar e daí surge essa pressão. Para te ajudar a não sentir essa pressão, vou partilhar contigo, em primeiro lugar, uma técnica para conseguires identificar lacunas nas perguntas e, em segundo lugar, uma técnica para transferir a pressão das perguntas para a pessoa que a colocou. Meu nome é Mauro Nascimento e este é o canal Agregando Valor na Vida das Pessoas. O canal comprometido em agregar valores positivos na tua vida em cada vídeo partilhado. Para conseguires identificar lacunas nas perguntas, é necessário entenderes profundamente uma particularidade existente na comunicação. A comunicação serve para transmitir ideias, pensamentos, experiências, entre outras coisas. Portanto, a linguagem é uma maneira de explicar estes actos. Quando vivemos uma experiência, utilizamos os nossos sentidos para captar tudo e armazenar este momento na estrutura profunda do nosso cérebro, isto é, no nosso subconsciente. Ao contar esta experiência, fica difícil expressar as emoções vividas por intermédio de palavras, porque as palavras não correspondem, aliás, à real experiência vivida. Isso acontece porque as palavras limitam a explicação detalhada das nossas experiências e como a linguagem é lenta para expressar todas as informações, acabamos inconscientemente por escolher palavras com base nas nossas experiências de vida. Ao falarmos com base nas nossas experiências de vida, gera lacunas na comunicação e faz com que a linguagem generalize a experiência. Ao ouvir a mensagem, cada um completa essas lacunas inconscientemente de acordo com o nosso contexto do mundo, ou seja, de acordo às nossas experiências vividas. A linguagem utilizada em si distorce a experiência e, como humanos, temos filtros que omitem, generalizam e distorcem a linguagem. Normalmente, a nossa maneira de comunicar é a superfície da comunicação, mas por trás está conectada uma estrutura profunda da comunicação. Durante o processo da comunicação, existem sempre filtros que omitem, generalizam e distorcem a mensagem. Ao contar alguma experiência, também usamos os mesmos filtros. Por isso, o velho ditado de que quem conta um conto, aumenta um ponto. Vamos agora dar um exemplo comum de generalização na comunicação. Se alguém chega e diz, não tenho dinheiro na conta, para removermos a generalização desta frase, devemos perguntar, nunca? Já há algum tempo tiveste dinheiro na conta? Desta maneira, tiramos a generalização da frase. No segundo exemplo, que é o exemplo da omissão na comunicação, se alguém chega e diz, estou fraco, para removermos a omissão e recuperar a informação omitida, devemos perguntar, estás fraco em que aspecto? Temos que pedir na pessoa para ser mais específica, porque, por exemplo, esta frase em Angola podemos interpretar de duas maneiras. Ou estás fraco associado a uma doença, ou então estás fraco porque estás com falta de dinheiro. Exemplo número 3, que é o exemplo de uma distorção na comunicação. Sempre que passo na minha rua, a minha vizinha olha para mim. Ela deve gostar de mim. O facto da tua vizinha olhar para ti não implica que ela gosta de ti. Pode implicar muitas outras coisas. Então, essa informação não condiz com uma realidade. Logo, houve uma distorção. Existe um ditado que se diz que não devemos responder as perguntas com as perguntas. Mas agora que percebemos um pouquinho mais sobre a comunicação, percebemos que, às vezes, devemos perguntar para eliminar as omissões, as generalizações e as distorções, que são as lacunas ocultas em várias frases ou em várias perguntas. Agora que já conseguimos identificar as lacunas ocultas nas perguntas,
podemos avançar para a parte 2 do vídeo, que é a parte onde vamos explicar a técnica para passar a pressão de uma pergunta para a pessoa que fez a pergunta. Mas antes de passarmos para a parte 2 do vídeo, gostaríamos de receber o vosso feedback, se gostam do canal, se têm gostado dos vídeos que produzimos. Podem dar esse feedback deixando um like, um comentário e subscrevendo no canal. Agora, indo para a parte 2 do vídeo, devemos saber fazer perguntas, porque é muito importante, porque a partir de uma pergunta podemos mostrar o nosso grau de conhecimento. Fazer perguntas é uma arte de transferir a pressão, porque as perguntas abrem a mente, enquanto que as afirmações fecham a mente. Aprender a fazer perguntas para ti, para Deus e para as pessoas vai desbloquear muitas coisas na tua vida. Na realidade, é uma das melhores ferramentas para a prosperidade. Se perguntares para ti mesmo quais são as habilidades que deves desenvolver para poder fazer mais dinheiro por mês, o teu cérebro vai te dar uma resposta. Mas se o teu cérebro não ter uma resposta, podes perguntar para Deus. Deus diz sempre, dá alguma resposta sempre. E se Deus não der uma resposta, é porque Deus está a te dizer para ir falar com uma pessoa. Que é isso que eu te disse. Vai falar com uma pessoa que te conhece, faz a pergunta em que habilidades podes melhorar e de certeza que aquela pessoa pode te ajudar de certa forma. Se afirmares para ti mesmo que não és capaz de desenvolver nenhuma habilidade, o teu cérebro bloqueia e aí não te vai gerar nenhuma ideia produtiva. Para entenderes o poder das perguntas, veja que grandes empresas surgiram a partir de uma simples pergunta. Por exemplo, a empresa Uber, que é uma das maiores empresas a nível de transportes privados urbanos, surgiu quando os fundadores estavam em Paris. Estavam com dificuldades em encontrar táxi, estava a chover e alguns táxis até passavam e faziam um chau assim na brincadeira. Então eles fizeram a seguinte pergunta: e se conseguíssemos criar uma forma de transporte que permitisse a qualquer usuário solicitar um serviço de carros? Ao levantar essa pergunta, surgiu a ideia para desenvolver o software que hoje muitas outras empresas também utilizam, né? Por exemplo, aqui em Angola, o Eats, o Yango e outras empresas, né, de táxis também desenvolveram seus aplicativos, mas o conceito é sempre igual, que é eu conseguir criar uma forma de transporte que permite qualquer um solicitar um serviço de carro. Pronto. Há outras empresas que também surgiram por intermédio de perguntas. Destacam-se entre elas o Airbnb, que é uma empresa que é uma espécie de Uber, mas para as casas. Ou seja, se quiseres um apartamento para arrendar, entras na plataforma e consegues arrendar o apartamento. E outro exemplo é a Netflix, que todos nós conhecemos. Se quiseres ver um filme, podes entrar na Netflix, mas a Netflix também surgiu do mesmo gênero. Por isso, temos que parar de afirmar, temos que parar de enrolar, temos que parar de responder, temos que parar de julgar, temos que parar de prolixar. Prolixar são aquelas pessoas que não são objetivas, que estão toda hora a tentar se explicar sem qualquer sentido. Todo mundo tem um parente, um amigo ou um colega que é assim, que se perde nas explicações. Quando você não sabe, pergunta, não se explica demasiado sem qualquer motivo. Muitas pessoas não fazem perguntas porque têm bloqueios de aprendizagem. Conectar com outras pessoas, fazer perguntas é muito importante para você crescer na vida. Perguntar é o melhor caminho para chegar à causa dos problemas. A propósito disso, existe uma técnica conhecida como a técnica dos 5 porquês. Essa técnica te ajuda a encontrar a causa raiz de qualquer problema, seja problema na família, seja problema no trabalho, seja problema elétrico, seja problema mecânico, qualquer tipo de problema com esta técnica consegue chegar. Se quiser aprender um pouco sobre essa técnica, deixa nos comentários que vamos preparar um vídeo para explicar como funciona a técnica dos 5 porquês. São as perguntas que te vão trazer as informações que você precisa para tomar decisões na tua vida. A arte de fazer perguntas é a ferramenta mais importante e mais poderosa para libertar o potencial de uma pessoa e fazer com que ela atinja seus objetivos. Agora vamos na parte mais esperada por todos, que é como transferir a pressão da pergunta para a pessoa, para outra pessoa. Vamos fazer aqui um pequeno exercício prático. Quando te fazem uma pergunta, deves primeiro identificar a omissão, a generalização e a distorção e responde de imediato com uma pergunta para remover a lacuna da pergunta que foi feita. Vamos tomar como por exemplo, se uma pessoa te pergunta quanto é que você ganha, logo tu tens que mandar uma pergunta de seguida.
quanto é que eu ganho aonde? Ao responder dessa maneira, mandas a pressão para o lado da pessoa que te fez a pergunta. E a pessoa pode responder: quanto é que você ganha no trabalho? Ou seja, você tem que responder de imediato com outra pergunta. Qual é a intenção por detrás dessa informação? Porque na pergunta há uma omissão. A pessoa pode ainda ir mais longe e falar, por exemplo, disseram-me que trabalhas numa empresa petrolífera, o que quer dizer que tens muito dinheiro. E tu chutas logo uma outra pergunta. E quem te disse que trabalhar na petrolífera quer dizer que tem muito dinheiro? Porque na pergunta houve uma distorção. Então temos que estar sempre atento a esses três indicadores quando nos mandam alguma pergunta. Ou seja, para cada pergunta, responda de forma rápida e sem pensar muito. Devolver a pergunta faz com que a pressão vá para outra pessoa e tira a pessoa da zona de conforto. Logo, a pressão é passada para o lado dele. Passamos agora para o exemplo prático número 2. Se uma pessoa chega e pergunta: quanto foi o crédito que fizeste para conseguires ter uma casa e um carro tão bonito? Primeiro, para não deixar a pergunta te emocionar, ouves apenas a palavra que achas mais fácil e cria uma pergunta de imediato que vai logo contra a pergunta que foi feita. Neste exemplo, pegas a palavra crédito, então perguntas: quem te disse que foi preciso fazer um crédito para tudo isso? Logo, transferes a pressão para ele. Ele agora é obrigado a pensar e a te responder. Ou seja, quanto mais aberta for a pergunta, mais a pessoa tem que elaborar uma resposta. Se você fizer uma pergunta que a resposta é sim ou não, que são as famosas perguntas fechadas, a bola volta para o outro lado, ou seja, a pressão volta para o outro lado. Tens que tratar essas perguntas como se fossem batatas quentes. Quando te perguntam, entrega logo a batata quente, manda outra resposta para a pessoa. Vais fazendo isso várias vezes para treinar o teu cérebro a não se emocionar. Porque quando te mandam uma pergunta e se tu te emocionas, não consegues pensar e bloqueias. Mas quando tu nem pensas e respondes rápido, mandas a pressão para outra pessoa. Não importa com o emocional, não importa com nada. Ouve apenas uma palavra e forma uma frase. Não te envolve na frase e te emocionar, não. Devolve logo a pergunta, o mais rápido que puderes. Só deves ter cuidado com uma coisa, porque quando respondes muito rápido, esta resposta vai mostrar o teu nível de maturidade. Então, quanto mais fazeres, mais o teu nível de maturidade vai crescendo e vais conseguir produzir respostas e melhores respostas. Por isso, treine arduamente e que vais te tornar numa pessoa em que consegue sempre transferir a pressão para outra pessoa. Este foi o vídeo de hoje. Está um pouco mais longo do que o normal, mas isto foi mesmo necessário. Para terem uma ideia, eu demorei 4 dias para fazer esse vídeo, por isso peço a vossa colaboração, ajudem o canal a crescer, deixem o vosso like, comentário. Este é o canal